Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem. E hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu admiro bastante, que é modelo, empreendedora, produtora de conteúdo. Essa pessoa, se vocês acham que eu faço muitas coisas, vocês precisam conhecer a Isa Girardi. Seja bem-vinda ao nosso Estou muito pod. feliz de estar aqui, estou um pouco nervosa, óbvio, né? Trabalho com câmera todo dia e aí quando chega nessa estrutura aqui a gente fica um pouco nervosa, mas estou muito feliz com o convite. Eu estou muito feliz que você tenha topado estar aqui. Também, para mim, é um desafio estar aqui como host ainda desse podcast. Mas a gente ama um desafio, A gente né? ama um desafio e por isso que o universo nos conectou. Exatamente. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência, para que aqueles que ainda não te conhecem possam te conhecer. Meu nome é Isabela Girardi, eu sou empreendedora, modelo, criadora de conteúdo e várias outras coisas no offline. Eu comecei o meu negócio há mais ou menos 3 anos na pandemia, mas assim, tem uma história muito longa antes de começar sobre esse assunto. E acho que o que me une a todos os assuntos é a paixão pela moda. Nossa, que legal. E é muito interessante quando a gente sente paixão por algo, né? Porque acho que o universo vai nos impulsionando, vai nos munindo de força. Dá motivação, né? Isso. É igual o podcast, por exemplo. Eu sempre tive dificuldades com câmeras, mas cada vez eu me sinto mais confortável aqui, cada vez eu aprendo mais com as pessoas que sentam aqui. E isso para mim tem sido muito valioso. Muito legal a troca, né? A troca de Isso. energia, a troca de conhecimento. E aí a gente vai movimento, sentando. né? Na verdade. Quando a gente se movimenta, as coisas se movimentam em reciprocidade e tudo vai dando certo, né? Isa, pois é. E aí eu fiquei muito contente porque você é uma pessoa que é muito esforçada. Eu te acompanho lá no Instagram. Eu vi você pintando a porta. É uma pessoa que não tem tempo ruim. O que você tem para fazer para conquistar ali os seus objetivos, você vai. E eu me identifiquei muito, porque eu também sou muito assim. Eu faço o que precisa ser feito, né? O adulto é assim. O adulto faz o que precisa ser feito. Exatamente. Então eu me conectei bastante e eu sempre falo aqui para nossa audiência que eu procuro trazer pessoas que realmente agreguem valor. Eu vi, agregou para mim para que possa agregar para outras pessoas. Então, primeiramente, eu quero te agradecer por estar aqui. Eu tô super honrada. Por agregar valor. E aí eu gostaria que você contasse. Eu acho que você inspira muitas mulheres, principalmente aquelas que talvez ainda estão pensando em começar. Podem olhar para sua trajetória e falar assim, poxa, todos começamos a partir de um ponto, né? Porque geralmente a gente pensa assim, nossa, por exemplo, falando para mim, nossa, a Bastille agora tem um podcast, uau! Mas existe todo um trabalho de bastidor e por isso que eu falei de você ali pintando a porta, né? Não só pintando, viu, gente? Lixando, pintando a parede. Passando massa na parede. Quebrando a unha na carne. Então esse é o bastidor que é um pouco doloroso e que nem sempre aparece, né? Claro que você postou ali um fragmento de você pintando, mas é muito maior do que o fragmento que a gente mostra ali nas redes sociais. E eu gosto de postar essas coisas para conectar com as pessoas. Por quê? Porque o sucesso ele vem, isso é óbvio, é garantido para quem se esforça. E eu gosto que as pessoas entendam que para chegar lá o caminho é muito longo, né? A caminhada é dolorosa, você precisa realmente fazer. A questão do movimento é o time dos fazedores. Tem uma menina que fala sobre isso e eu gosto muito disso. Você simplesmente se colocar à prova e fazer o que tem que ser feito. Eu falo a questão de pintando parede, massando parede. É uma coisa que me desafia, eu não gosto de fazer, mas eu faço porque eu preciso fazer, eu preciso ver minhas coisas agilizando. E é uma forma de crescer também, né? Sim. O esforço faz a gente crescer. Sim. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência. Claro que tem muita gente que vai estar nos assistindo agora, que já te conhece, mas conta pra gente um pouquinho da sua história, se você conseguir, porque eu sei que é uma história profunda, uma história de muitos desafios, bem longa. Conta pra gente um pouquinho como é que você começou no empreendedorismo, se você já era modelo antes e aí foi empreender. Conta um pouco pra gente da sua história profissional, pessoal também, se quiser. E
Daqui a pouco a gente vai falar sobre o momento atual, mas eu acho interessante trazer um pouco da sua jornada, que é muito inspiradora. Então, eu vou começar a minha jornada com a paixão pela moda, porque o empreendedorismo ele veio depois, a moda ela veio primeiro. Eu sempre gostei muito de moda, vestir roupa para mim era como se fosse um evento, nunca foi uma coisa que eu... Tipo assim, você pode escolher uma roupa pra mim. Desde criança, eu nunca deixei ninguém escolher as minhas roupas. E aí, foi passando o tempo, chegou a época de escolher o que eu queria fazer na faculdade. E a minha mãe é advogada. E aí, eu pensei, né, vou fazer moda. Mas naquela época, tinha um tabu muito grande com a moda. Não era igual hoje, que tem um leque de possibilidades. Ou as pessoas falavam, você vai ser costureira ou você vai ser estilista, você vai ter que mudar para São Paulo. E aí eu pensei muito bem, porque algo na minha vida que é um valor inegociável é a questão da liberdade. E a liberdade financeira falou muito mais alto, que eu pensei, cara, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou conseguir viajar, fazer os meus sonhos, então eu vou pro direito, porque minha mãe já é advogada, tem uma ponte ali, no direito eu não preciso fazer conta, porque eu odiava matemática, e foi. Aí fui tocar na faculdade de Direito por 2 anos e chegou num ponto que os meus pais divorciaram, a minha irmã engravidou muito nova, ela é 1 ano mais... Ai, peraí que eu tô... A minha irmã é 1 ano mais nova que eu, ela engravidou e eu vi a minha família meio que se dividindo e eu fiquei naquilo, gente, o que eu vou fazer, né? E a história da liberdade falou de novo na minha cabeça. Nessa época eu fazia faculdade de Direito, mas eu trabalhava em shopping. Então, assim, eu já tinha minha liberdade um pouco retida, né? Por questão dos horários e tal. Sim. E aí eu peguei e comecei a pesquisar sobre intercâmbio. E não tinha grana para fazer intercâmbio. Não, era algo muito fora da minha realidade. Mas como eu trabalhava em shopping, eu tive o privilégio de não precisar pagar as contas em casa, porque tem gente que precisa trabalhar para pagar as contas em casa. Eu era muito nova, eu tinha 18 anos e não precisava ajudar minha família, porque minha família se sustentava. Eu juntei todo aquele dinheiro, tipo, só o dinheiro do intercâmbio mesmo, em 1 mês de aluguel, e lá eu ia me virar, né? E aí falei com a minha mãe, eu quero muito estudar inglês e tal, e aí eu mudei para a Europa. Era para ficar 8 meses, eu fiquei 3 anos. Uau! Eu morei em 3 países, o primeiro país foi um sonho, o segundo foi uma necessidade, que foi a Itália, o primeiro foi a Irlanda, o segundo foi a Itália, que eu fui tirar o meu passaporte, e o terceiro meio que foi por amor, porque eu conheci meu namorado aqui no Brasil e a gente mudou para Lisboa. E aí chegou lá em Lisboa, eu comecei a sentir falta da moda, porque eu trabalhava em bar como garçonete, toda aquela história. Comecei a sentir muita falta da moda, falei, cara, o que eu vou ser da minha vida? Eu não quero trabalhar em bar por muito tempo, né? E aí eu comecei a fazer um curso numa escola muito boa, que é a Escola de Design de Lisboa, que era de marketing de moda, e depois eu me apaixonei muito pelo universo da moda e fiz modelagem. Mas o mercado ali em Lisboa, ele era muito difícil de entrar, principalmente restrito porque eu era brasileira, e lá eles têm muito isso, eles valorizam muito o povo de lá. E eu pensei, né, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí tinha uma passagem para voltar para o Brasil só para visitar minha família. Aí eu voltei acho que em fevereiro. Quando eu pisei no Brasil, estourou a pandemia. Nossa! Por isso que eu falo que Deus age muito certo na minha vida, porque se alguém tivesse me falado que ia ter pandemia, eu jamais voltaria, porque para mim era um terror ter que voltar pro Brasil e voltar a trabalhar em shopping. Eu tinha aquele negócio, falei assim, não, eu prefiro estar morando aqui, que eu trabalhando em bar, mas que eu consiga ter um certo tipo de liberdade, do que voltar para uma gaiola igual era o Brasil. E aí entrou o empreendedorismo na minha vida. Eu tinha, tipo, eu e minha irmã, eu tava morando na casa da minha mãe, eu voltei total, como se eu tivesse regredido. Sim. Aí eu senti um peixe fora d'água, eu falava assim, gente, o que eu vou fazer aqui? E minha mãe falava, fica no Brasil, as coisas vão se organizar, e eu queria escutar qualquer coisa. Menos fica no Brasil. E aí eu fui aceitando o fato, e eu falei pra minha irmã, olha, se eu vou ficar aqui, eu vou trabalhar, e eu não vou voltar pra shopping de jeito nenhum. Vamos abrir uma marca de roupa? Só que a gente tinha, tipo, R$600, era algo muito... Aí a gente foi lá na 44, comprou umas blusinhas, começou a tentar vender naquela dificuldade, foi vendendo uma, foi vendendo outra, tranquilo. Aí minha avó, por conta da pandemia também, ela vendia lingerie na feira, e ela ficou com aquele estoque gigantesco, precisando do dinheiro,
E aí minha mãe falou assim, por que vocês não tentam ajudar a sua avó e automaticamente ajudar vocês? Pega as lingeries para vender. Sim. E aí a gente começou a vender aquelas lingeries, que era uma marca que eu tinha que chamava Love Intimate, e estourou. Era assim, ó, não, Deus é muito pontual. Sim. Então ele falou assim, eu vou dar um gás, uma motivação para essas meninas, para elas entenderem que o empreendedorismo é o lugar delas, né? Sim. E aí aquilo começou a vender muito, a gente começou a ficar muito empolgada, aquele tanto de sacola na sala, e fomos tocando o barco, fomos tocando. Aí a gente estava com 2 lojas juntas, a de lingerie e a de roupa. E foi uma ajudando a outra, até que chegou um ponto a gente falar assim, vamos sair da casa da nossa mãe e vamos alugar uma casa. E a casa que a gente tinha condição, a gente criou uma casa e a casa que a gente tinha condição de pagar era uma casa lá no Sudoeste, só que a casa estava acabada. Mas eu entrei ali e senti paz, mesmo naquela coisa acabada. A energia do lugar, é o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Sobre a mão de Deus. É a mão de Deus. E eu falava para a irmã, eu quero um lugar que tenha uma árvore. Olha que coisa mais minúscula, né? Eu falei, eu quero um lugar que tenha árvore e que tenha luz pra gente conseguir fazer as fotos da loja. E é aquele lugar acabado, a gente sem um centavo. Aí a casa era amarela e a cor que eu mais odeio é amarela. Eu falei assim, gente, eu fico nessa casa com esse mato nessa altura, mas deixa eu tirar a cor dessa casa, colocar um branco. E aí a gente foi reformando aos poucos, eu e minha irmã sempre com muito esforço, compramos lata de tinta e tal, fomos fazendo, reformando a casa. Até que chegou o ponto da gente estar fazendo muitas fotos para a loja. Foi aí que eu aprendi a modelar. Foi com a necessidade da minha loja. Odiava tirar foto, odiava. Eu me sentia feia, o ângulo não era bom, eu e minha irmã sempre discutia, mas foi uma escola para mim. E passou um tempo, os lojistas, assim, vendo aquelas fotos, me perguntaram onde que era aquele lugar, aquela luz e tal. E aí eu entrei nesse mercado da fotografia, porque também tinha amigas que faziam, eu comecei a acompanhar elas, perguntei como que fazia e foram me contratando, e aí eu entrei, e aí a gente construiu o estúdio, que foi aquela história que a gente abriu. Que é o primeiro estúdio. O primeiro estúdio, tinha uma lojista perguntou pra gente, né, aquilo que eu tinha te falado, onde era aquela luz, e eu fiquei muito com aquela coisa na cabeça, e eu acredito que Deus dá pistas, a gente que não sabe, a gente que fica tão despercebido com as situações, que a gente não percebe. Sim. E aí eu meditei naquela palavra, onde é aquela luz, e aí eu levei a ideia pra minha irmã, sobre um estúdio a céu aberto. Não existia em Goiânia. Tanto é que foi muito difícil da gente conseguir concretizar isso, porque a ideia era na cabeça, não era? Não existia nenhum aqui. Hoje vocês já têm concorrência aqui. Hoje a gente já tem, acho Mas que vocês são pioneiras. Nós somos as pioneiras, 4 ou 5 concorrentes. E aí foi essa questão, a gente arrumou R$5.000 na época, porque a casa era muito caótica, muito caótica. E foi tocando o barco, foi alugando, acho que tinha um valor de locação muito barato, então assim, as pessoas começaram a se interessar, indo, juntando dinheiro, até que a gente conseguiu fazer a segunda reforma, que aí o negócio estourou mesmo. Aí foi depois que esse negócio estourou mesmo, que a gente teve outros cenários que vieram os concorrentes. Né? E aí, nossa, eu acho que você acabou de nos dar, assim, uma aula aqui, porque eu falo muito para algumas pessoas, eu trabalho com mentorias de desenvolvimento profissional, eu falo muito com alguns mentorados sobre a baixa resiliência. Porque quando a gente tem baixa resiliência, no primeiro desafio a gente desiste. E muitas vezes alguns desafios são colocados na nossa vida para que nós nos fortaleçamos, para que a gente aprenda com isso. Com certeza. E vendo a sua trajetória, eu vejo que você é muito resiliente, você foi e é muito resiliente, né? Eu aprendi a ser. E aí até aquela questão que a gente estava conversando sobre, e você sempre reforça isso, desde a primeira conversa que a gente teve, sobre a mão de Deus, né? Nós não somos religiosas, eu não sou, você também não, mas, e eu até falei, né, a lojista perguntou onde fica aquela luz, eu até falei, a luz de Deus, porque de fato né, a luz do sol, e o nome que quiserem, universo, energia. Mas fica bem claro que há um propósito em tudo isso. E você foi falando, eu fui me arrepiando de verdade, assim, porque é uma trajetória
muito bonita. E hoje eu consigo ver cada passo de Deus na minha vida, porque eu costumo falar a seguinte frase: todo pai conhece um filho. Deus sabe uma forma que ele vai falar com você e você vai obedecer, da mesma forma que ele sabe como falar comigo. E como eu sempre fui uma filha muito rebelde, eu não acreditava, assim, na verdade, a religião me afastou de Deus. Sim. Eu fui muito ferida com a religião por essa questão da imposição, porque eu cresci não num lar religioso, mas meu pai e minha mãe não, mas a minha família era religiosa e a igreja que a gente frequentava quando criança era uma igreja muito rigorosa. Eles só mandavam, então assim, eles falavam sobre o temor do Senhor de uma forma que fosse medo mesmo. E eu parava para pensar, gente, se dentro da minha casa, um lar totalmente de respeito e de amor, a base da minha vida é amor e respeito, porque eu vejo os meus pais me tratarem assim, como que eu vou amar um cara mais do que eu amo os meus pais se eu tenho que ter medo dele? E depois de muito tempo eu fui entender o que é o real temor do Senhor, que não tem nada a ver com o que a igreja pregava. Sim. E achava as pessoas muito hipócritas. Eu ficava assim, cara, se isso for crente, eu quero estar do outro lado, né? Eu não quero ser esse tipo de crente que julga as pessoas o tempo inteiro, que tá ali para apontar os seus defeitos, que tá ali para achar que é o exclusivão do Senhor, que só ele fala com Deus, Deus só abençoa ele, aí essas coisas foram me afastando de Deus. E aí depois, com a sua experiência com Deus, eu sempre falo isso, eu vivo a minha relação com Deus também é muito parecida com a sua. É a minha experiência com Ele. Eu experimento Deus todos os dias na minha vida. E eu fico muito feliz de nós estarmos aqui. Não planejamos, mas estamos aqui falando de Deus. Porque eu acho que nós temos histórias um pouco parecidas nesse aspecto da experiência. E eu experimento Deus na minha vida também todos os dias, mas existem alguns momentos em que Ele se faz mais quase material a coisa, né? E tudo que você vem falando, desde que a gente começou a conversar antes da gravação aqui, eu vejo muito essa sua relação, eu acho isso muito bonito. E é uma história que pode, neste momento, tocar alguém que está nos ouvindo, nos vendo, e que muitas vezes está com alguma dificuldade. Alguma barreira. Eu falo, gente, se eu, rebelde do jeito que eu era, Deus sempre me conduziu, eu não acreditava na Bíblia, porque na verdade eu achava que acreditar em Deus era muito cultural, porque as pessoas falam que acreditam em Deus, mas elas não buscam estar em contato com Ele, não buscam entender quem Ele é, não buscam experimentar do amor de Deus, porque as pessoas têm medo de não acreditar. Sim. E eu era assim, eu tinha medo de não acreditar em Deus, porque eu tinha medo dele me castigar por eu não acreditar nele. Foi vendido pra gente, né? Não só pra você, pra mim também, uma ideia de um Deus punitivo e mau. E mau. É um Deus que, se eu errar, ele não vai me direcionar para o caminho. Ele vai te castigar. Ele vai me castigar. Imagina só. E como você falou, como é que eu vou amar? Como é que eu vou me aproximar de algo que pode me ferir, que pode me machucar? Exato. E aí a gente entende que Deus não é isso. Deus não é isso. Totalmente diferente. Deus, o temor que a gente tem que ter a Deus é porque Ele é tão bom, tão maravilhoso e misericordioso na nossa vida que a gente não quer desobedecer a Ele como honra. Então esse é o temor que eu aprendi depois, buscando, né? Não o que me falaram, que eu busquei entender qual que era o temor. De acordo com, como você bem colocou, cada um conversa com Deus à sua maneira. Da você sua encontrou maneira. A sua forma de conversar. E aí, eu tenho uma forma de pensar que, assim, Deus está na nossa consciência. O tempo inteiro. Independente de crenças, se a gente consultar a nossa consciência, a gente vai saber se aquilo está alinhado ou não aos nossos valores. Se te traz paz ou não, se tá errado ou não, a gente sempre sabe o que tá certo e o que tá errado. Exatamente, eu falo muito, muito. Ontem a minha amiga perguntou assim pra mim: amiga, você não tá ansiosa? Não, por causa de uma situação, né, que eu estou próxima a vivenciar. Eu falei, não. Ela falou, nossa, amiga, você não fica ansiosa? O que te deixa ansiosa? Eu falei, duas coisas. Primeiro, se me faltar dinheiro. Quem não? Quem nunca? Faltou dinheiro, eu fico ansiosa. Eu fiquei louca. Segundo, se eu estiver com minha consciência incomodada, pesada com alguma coisa. Então, gente, eu sou aquela pessoa que eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu levo 5 segundos para dormir. Eu fecho o olho, apago a luz, dormi.
Então, eu quero manter isso na minha vida. Uhum. Então, basta a gente consultar a nossa consciência. Também não me afastei da religião, fui criada numa família muito católica. E como você colocou, às vezes as pessoas se colocam como representantes de Deus, mas não representam o amor de Deus. Então, e a gente fala assim, poxa, eu não quero esse Deus aqui que você está me apresentando, eu vou tentar conhecer outro. E Deus é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, que ele vai lá e nos mostra a sua verdadeira face quando a gente toma esse posicionamento. Eu acho que assim, ainda existem cada pessoa ali no seu nível precisa ou não precisa da religião. Eu tenho 2 amigas que são irmãs e elas são religiosas, mas elas têm uma abordagem da relação com Deus muito amorosa. Sim. Não numa relação punitiva, no Deus, né? E isso conecta, o amor conecta. Exato. A imposição, ela afasta. E veja bem que eu não sou religiosa, eu paro para assistir as lives da Adriane, porque eu acredito em Deus. Sim. Jesus Cristo é o amor da minha vida, né? Quando eu falo assim, quem você mais admira? Jesus. E eu paro para assistir as lives dela. Eu não paro para assistir as lives de nenhum outro religioso, mas as dela eu paro. E eu fico ali, escuto, faço anotações, porque realmente eu já fui até a igreja dela, paro, escuto, porque realmente ela fala de amor. E eu acho que uma das coisas, a mensagem que Jesus nos trouxe, né? Sim, exatamente. Amem-se, se ame-se. E aí até nesse aspecto do alto amor, né? E você, enquanto uma mulher empreendedora, modelo, criadora de conteúdo, gente, se você está me assistindo e não segue a Isa ainda, por gentileza, vai estar aqui na legenda. Siga a Isa. Porque, assim, você que tem aquela preguiça de ler os livros, não tem problema, ela vai te dar um resumo de todos. Vou ler. Indicação, curadoria de livros também. Tem lá no Instagram da Isa. E aí, você como mulher que tem essa relação tão próxima de Deus, independente de religião, como que é para você ser mulher? Porque hoje a gente está num momento em que fala-se muito, sempre houve isso, mas hoje nós estamos falando muito sobre o peso de ser mulher no mercado assim, no mercado assado. Você sente esse peso como empreendedora, modelo? Você sente que o fato de ser mulher, isso te pesa, te atrapalha, nadinha. Que as pessoas te tratam de uma forma... Nadinha, porque eu acredito que as pessoas te tratam da forma que você se posiciona. Então, assim, eu sempre me posiciono da forma como eu quero ser tratada. Eu não acredito que por eu ser mulher ou se eu fosse homem, seria diferente. Eu acredito que a minha postura fala e não o sexo, entendeu? Sim. E se alguém também, eu acho que não é por acaso que nós nos conectamos, né? Acho que a gente precisa aprender a se conhecer para estabelecermos os nossos limites, como você faz. Então, se esse ambiente me desrespeita, eu não tô, exatamente, aqui não me cabe. Se essa pessoa tem uma ideia de que eu não acredito, que eu não quero me conectar, sai desse ambiente. Ninguém te obriga a ficar em lugar nenhum, ninguém te obriga a estar em certos tipos de companhia, sabe? Então, assim, é muito... Eu aprendi no começo desse ano com o Paulo Vieira, a gente tá assistindo bastante os vídeos dele. Depois que eu entendi o princípio da autorresponsabilidade, cara, fez isso aqui na minha vida, ó. Porque se a gente é responsável por aquilo que a gente quer, que a gente faz, cara, é tão fácil, você tem controle da situação, entendeu? Sim. Agora, quando você quer culpar o ambiente, não sei o quê, você sai da posição de controle, realmente você não consegue mudar a sua vida. Você coloca todo o poder da sua vida sob responsabilidade de outras pessoas. Eu, às vezes, pergunto, porque fazem também muito essa pergunta para mim, por estar em um ambiente organizacional, estar em uma posição de gestão, né? E também sou empreendedora e escuto muito isso. Você percebe uma tratativa diferente por você ser mulher? E eu sempre falo que eu nunca percebi isso. Porque se eu estou em um ambiente onde eu não posso ter voz, esse ambiente não é para mim. Exatamente. Se eu tenho uma amizade que não me dá voz, não serve para mim. Se eu estou em um local que não me respeita, não serve para mim. E eu sempre pensei isso. E eu falo que eu posso amar uma pessoa, ela pode estar na minha vida há 20 anos.
se ela invade os meus limites, me invalida como pessoa, ela não serve para estar na minha vida. E eu falei isso, as pessoas falam assim, nossa, mas isso é muito frio. Pra gente, isso não é frio, isso é auto-amor. Auto-amor total. Exato, é você olhar e falar assim, poxa, eu estou aqui me doando 100% e a pessoa tá me doando nada. Cadê o equilíbrio nessa relação? Então, acho que vale para tudo, né? Tudo, totalmente. As relações profissionais e tudo isso aí. E me conta uma coisa, como que é ali no Instagram? Eu percebo, uma das coisas também que eu admiro muito em você é que você não é apelativa. Você está ali para produzir aquilo que realmente está ligado aos seus valores. Aliás, você tem consciência dos seus valores. Totalmente. Eu sou uma pessoa muito crítica, mas eu sou autocrítica também. Eu quase não sigo influencers, porque eu sei que tudo que eu consumo afeta a minha vida. Então, eu sempre busco consumir conteúdos que vão servir para mim. Tem alguns influencers que eu sigo que publicam conteúdos que não agregam, mas aí eu faço aquele filtro. Isso aqui não serve para mim. Por exemplo, eu vou falar o nome dela aqui, mas eu sigo a Virgínia. Eu jamais faria dancinha, entendeu? Mas a Virgínia, ela me dá alguns ensinamentos ali de estratégia, até porque eu trabalho com estratégia no ambiente ela organizacional. É super marqueteira, então se souber filtrar... Exatamente. E aí eu percebo que você não é apelativa, que você tá sempre ali. Eu paro para ouvir os teus stories, que também é algo que eu não faço. Gente, quando eu sigo as pessoas, eu realmente paro. Eu dedico assim, 7 horas da noite eu vou parar para olhar os Instagrams dessas pessoas. Então eu paro, escuto os stories, porque você ficar ali só passando, não. Essa pessoa, se eu sigo essa pessoa, ela tem algo para agregar pra minha vida. Então eu escuto sim seus stories. E teve algo muito interessante que me marcou muito, você falando sobre a preguiça. Porque muita gente fala assim pra mim, nossa, mas você trabalha demais. Ontem até fizeram uma pergunta assim na minha caixinha, que eu deixo lá o meu saque, né? Eu serviço de atendimento ao cliente no meu Instagram, porque eu coloquei lá assim, gente, baiana não se escreve com H. Toda vez que você escreve baiana com H, o melasma ativa no seu rosto e 100 fios do seu cabelo caem. Então não escreva mais isso, por gentileza. E aí eu coloquei lá saque, né? Eu coloco uma frase, coloco saque. E a pessoa perguntou pra mim, falou assim, não sei se foi essa ou se foi o outro saque. Assim, ela perguntou pra mim se eu não namoro, porque eu só trabalho. E na verdade eu não só trabalho. Ele falou assim, mas você faz muita coisa. Só que não é que eu faço muita coisa, é que eu aproveito bem o meu tempo. E você falou muito isso sobre a preguiça. E eu queria que você trouxesse aqui, porque talvez nem todo mundo tenha visto, não sei se está lá nos seus destaques, mas para nossa audiência que também não tenha visto. Que eu falei. Você falou sobre a preguiça em relação a gente se entregar para a preguiça. Que é normal a gente ter preguiça. Lembrou? Mais ou menos, peraí. Coloquei a Isa na saia justa aqui. Não, gente. eu lembrei que eu tava falando que até uma menina respondeu uma coisa que eu fiquei assim, what? Eu lembrei qual foi esses stories aí que falou. A questão da preguiça é o seguinte, é porque o nosso corpo tende a estar naturalmente na inércia. Nosso corpo, ele precisa poupar energia, né? Sim. A gente tá falando de um sistema muito antigo, então tem a questão de poupar energia para caça, que é aquela época da antiguidade. E quanto mais tempo você se sucumbe à preguiça, mais você vai ficando preguiçoso. Tem um livro que eu gosto muito, eu acredito que a menina até me perguntou qual livro que era, eu acredito que é Os 4 Compromissos. Os 4 Compromissos é muito bom. Você já leu? Já. Então acho que era o de Salomão. Mas ele fala, os Princípios de Salomão. Princípios de Salomão, não li. Eu vou pegar o nome dele certinho, mas ele fala sobre a preguiça, que preguiça é praga. Então, assim, quando você está se sentindo preguiçosa, por exemplo, eu já não vou para academia simplesmente porque eu estou com preguiça. É diferente do cansaço, que foi o que a menina me falou e eu respondi ela. A preguiça é diferente do cansaço. A preguiça eu não vou fazer porque eu não estou afim de encarar aquela situação. O cansaço eu não vou fazer porque eu não tenho capacidade física de fazer, porque eu estou cansado.
E aí, quando você fica o tempo inteiro repetindo esse padrão de comportamento de adiar as coisas porque você está com preguiça, isso vai ficar cada vez mais difícil de sair. Então, o que eu falo? Tá com preguiça de ir pra academia? Veste a roupa e só vai. Quando chegar lá e você falar assim, não, realmente, eu tô com dor no corpo, tô cansada, aí você volta. Mas você tem que vencer a preguiça diariamente, senão ela vai tomar conta da sua vida. E aí você começa a não conseguir realizar aquilo que você quer. E você fica frustrada. Igual a menina falou assim, essa autocobrança é totalmente desnecessária, porque isso me gerou um burnout. Eu falei, nossa, o que tem a ver com não sei o quê? Eu já ia falar um palavrão aqui, porque, cara, não tem nada a ver um burnout com a E eu tenho propriedade para falar de burnout. Tem a ver? Não. Então, tipo assim, igual eu não tô falando pra... Ela tava falando sobre a autocobrança numa questão estética. Não tô falando pra você ir pra academia por conta estética, por conta da estética, porque realmente isso aí cansa. Mas quando você vai pra academia buscar saúde, gente, a movimentação do corpo, até ativar a sua respiração, melhora muito o seu nível de energia durante o dia, né? Sim. Então, aí ela falou isso e eu falei assim, nossa, não tem nada a ver o que você falou, gata. Realmente, você teve um burnout, mas não tem nada a ver com a academia. Eu fui diagnosticada com burnout, mas eu parto sempre do princípio, e aí vamos falar da autorresponsabilidade, né? Eu não assumo nenhuma dessas síndromes. Eu estou passando por isso e eu vou fazer o que eu preciso como adulta para sair disso. Então, se eu entrei, eu vou sair. Então, fui buscar apoio terapêutico e tudo mais. Então, existem estudos, eu não sou especialista nisso, mas eu estou falando com base nas informações que eu recebi dos profissionais que me atenderam. Existem estudos que dizem que uma pessoa que tem burnout, geralmente é uma pessoa que gosta muito do que faz. E, portanto, ela faz. Por quê? Porque ela sente prazer. E eu sou uma pessoa movida pelo prazer. Se eu estou aqui agora, é porque este momento está me gerando prazer. Se não me gerasse, eu não estaria. Eu desmarcaria. Sim. Eu sou essa pessoa. Então, eu falei, gente, eu sou grata a Deus porque eu trabalho com as coisas que me dão prazer. Imagina, eu também, exatamente. Imagina pra gente que é movida por prazer trabalhar com algo que causa dor. Não, é totalmente frustrante. Por isso que eu te falo, da época que eu trabalhava em shopping, não tinha frustração maior pra mim. Era legal os amigos e tal, mas saber que eu tinha que cumprir um horário, que fim de semana eu tinha que estar lá, feriado. Exatamente. E aí, burnout, existem estudos que dizem que quanto mais a pessoa sente prazer, quanto mais ela gosta daquilo, mais ela se enfia naquilo. E aí ela se torna um workaholic, e aí tende a ter burnout. Nem sempre isso está ligado a autocobrança. Muitas vezes pode estar porque eu gosto disso. É como, por exemplo, eu gosto de café. Aí eu tomo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 cafezinhos. Eu vou começar a ter problema no estômago, vou começar a ter reflexos. Então, existem estudos sobre isso. Vale lembrar também que eu acho que não existe nenhum estudo que diga, por exemplo, que a academia causa burnout. Burnout é uma síndrome que está associada ao profissional. Ela falou eu entendi o ponto de vista dela, da autocobrança, de se cobrar demais, de ter aquela rotina, ir pra academia, tal. Mas pessoas assim, geralmente elas estão focadas na vida do outro. Sim. Então assim, eu tô olhando a Isa que vai pra academia, ela é empreendedora, ela é isso, ela é aquilo, e eu quero ter uma vida igual a dela. Não, eu tenho que olhar pra minha vida, né? Quais são, o que eu consigo adaptar pra minha vida? Qual é a vida que eu quero ter? É pra adaptar a sua realidade. Não precisa de você ficar 1 hora na academia. Então, começa num fim de semana, que é um fim de semana livre, vai fazer uma corrida de meia hora e faz disso um hábito. Depois você consegue adaptar a academia na sua rotina, porque é difícil mesmo a gente colocar atividade física na nossa rotina. O começo de tudo é muito difícil, né? Mas com persistência se torna algo automático, que é o hábito. E você hoje, você é modelo, criadora de conteúdo, empreendedora, que são muitas coisas, gente. Eu tenho que... empreendedora. E você está com novos projetos. E olha que legal isso. Você faz muita coisa, é disciplinada. E isso tudo é muito leve, né? Eu te vejo sempre assim com uma aura muito leve. Assim, é muito leve até certo ponto. Tipo, o empreendedorismo pra mim ainda é algo pesado. Porque
porque a gente ainda está estruturando nosso negócio. Igual eu falei, meu negócio tem 1 ano, então é um bebê. As pessoas falam, ai, como você estruturou esse negócio? Eu falo assim, o gato, eu conto ou você conta? Eu não estruturei ainda, porque é muito difícil estruturar um negócio sem conhecimento. 1 ano e falar que a sua empresa está redonda, não tá. Então, assim, essa parte, por eu não ter conhecimento em algumas áreas, por ser um desafio muito grande, porque, por exemplo, construção, eu não entendo nada. Então, a gente está construindo um novo estúdio e foi tudo muito uma caixinha de surpresas, que a gente não sabia do valor, só fez, e aí foi aprendendo no caminho, né? Então, assim, o empreendedorismo ainda para mim não é leve, mas eu consigo suportar a dor do processo, porque além de ter uma galera comigo, né, tipo, me motivando, porque lá é sempre assim, quando um tá desmotivado, que são meus sócios, né, um motiva o outro, mas eu sei que vai ficar leve. É uma fase. É uma fase, eu entendo que a gente tem que passar por fase. Tá muito difícil, tá muito cansativo, mas é uma fase, vai passar. Nossa, você falou alguma coisa assim que tocou aqui em mim. Sobre a importância de nós termos ao nosso lado as pessoas que acreditam naquilo que a gente está fazendo. Totalmente. Né? Hoje eu só tenho coragem, eu sempre tive coragem de arriscar tudo na minha vida. Eu sempre, o peso para mim é assim, o que de pior pode me acontecer nessa situação? E o pior para mim nunca é muito grande, por exemplo. Sim. Eu tô abrindo esse estúdio, o que de pior pode acontecer na minha vida? Cara, eu vou me endividar para uns 2 anos para frente, mas aí eu fico assim, tá bom, mas se eu me endividar, o que eu vou fazer para pagar? Eu vou trabalhar e vou pagar. E eu até me emocionei aqui agora, porque essa frase, né, o que de pior pode me acontecer? Essa frase faz parte do meu dia. E me emocionei porque eu sou assim também. Eu tô aqui, gente, eu tô no podcast. Eu gostei de câmera. E as minhas amigas sempre falavam pra mim, você quer? Faz. Mas o dinheiro... Dá um jeito. Eu falei, gente... Não, eu olho no espelho e penso, gente, mas desde quando eu tive medo de trabalhar? Porque eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os 16 anos. Dinheiro eu recupero. Eu vou deixar de viver, de fazer o que eu quero agora por medo? Então, assim, a diferença é essa. O medo existe, a dor existe, mas você tem, primeiramente, a Deus. Você tem as pessoas que te apoiam, que o dia que você tá mal, elas te colocam pra cima. Sim. E você tem a confiança em si mesmo. Né? Total, mas isso também... eu entendo porque algumas pessoas não conseguem arriscar, tem tanto medo. A minha base familiar foi muito importante para mim. Então, assim, lá na minha casa, eu cresci com meu pai falando assim, amanhã é um novo dia, o importante é que a gente tá feliz. Então, assim, agora estudando sobre mentalidade, eu entendi o padrão de comportamento que ele fixou na minha cabeça. Sim. Ele sempre virou para mim e falou assim, ele falou assim, o importante é que a gente está feliz. Então, assim, independente do mundo tá desabando, eu sei que o importante é que a gente tá feliz e que amanhã é um novo dia para recomeçar. Então, o apoio dos meus pais, a forma como os meus pais acreditam na gente, é muito importante. Então, eu entendo muito quem tem medo, sabe? Sim, e eu também entendo, Isa, porque eu venho do cenário totalmente oposto ao seu. Eu venho de um cenário onde... Eu venho de um ambiente onde eu não fui muito incentivada, de um ambiente onde as pessoas falavam assim, nossa, essa menina é muito ambiciosa. Vai dar errado. Como se a ambição fosse algo ruim. Como se a ambição fosse algo ruim, né? Confundiam a ambição com ganância, né? Então, eu venho do oposto. Eu me lembro quando eu fui ser estagiária no IEL, que foi... Eu sempre falo do IEL, porque o IEL me deu a base de tudo. E quando eu fui ser estagiária, eu saí de um emprego seletista, onde eu já ganhava, sei lá, ganhava R$1.500 na época, 2008. E aí, eu fui para ser estagiária para ganhar R$460. Aí meu pai falou assim, não, você tá louca? Não, isso é absurdo, você não vai não. Eu falei, eu vou. Eu sempre fui rebelde. Eu tinha já 18 anos nessa época, mas eu comecei a trabalhar com 16 em uma fábrica de calçados. Mas nessa época eu já estava no primeiro período de faculdade e eu falei, eu vou fazer estágio, porque... Eu não sabia por que não, mas eu ia. Eu queria. Tipo assim, sabe a mão de Deus? Eu senti, vou. Você vai fazer um estágio. Fui fazer esse estágio. Cheguei lá, 30 pessoas na sala, 2 vagas. Uma para uma gerência, outra para outra gerência. Eu ficava, só preciso de uma. Eu só preciso de uma.
Pois bem, os 2 gerentes me queriam. Sério? Os 2 gerentes. Um gerente me ligou na frente. Olha, tô te ligando porque a Tassiana vai te ligar, mas eu quero você porque você tem mais a ver com a minha área. Então, depois, essa outra gerente que não ficou comigo no processo de estagiário me efetivou como seletista do IEL. 6 meses depois, eu fui a primeira estagiária do IEL a ser contratada com menos de 2 anos de estágio. Então, eu não tive esse cenário. Mas eu também entendo, eu compreendo o medo, porque, assim, muitas vezes bate. E pra mim sempre bate, mesmo com a base, mesmo com tudo, bate. E às vezes bate, porque eu penso assim, gente, eu dependo 100% de mim. Se eu perder o chão, eu não tenho paredes para segurar. E então eu compreendo muito. Só que a gente precisa começar a consumir esses conteúdos que vão trazendo essa base de autoconfiança. Totalmente, eu aprendi isso lendo. Porque senão, se a gente não tiver autoconfiança, gente, a gente não pode contar com o mundo. Claro que, nossa, que gostoso que é ter as amizades que eu tenho. Porque eu sei que eu tenho mãos para segurar ali, pessoas que me incentivam, que acreditam em mim. Mas se eu não tivesse, como eu já não tive, e aí? Sim. Eu me lembro, gente, que eu fui morar sozinha. Minha vida foi assim, nossos os meus 20 anos eu não vivi, né? Meus 20 anos eu não tive aqueles 20 anos de responsabilidade, de beber, ficar louca, chegar madrugada em casa, trabalhar virada. Eu não vivi. E aí, eu me lembro, Isa, de um dia que eu ganhava R$1.000, tá? Meus pais se mudaram de Goiânia, eu ganhava R$1.000. Minha faculdade custava 960. E você morava aqui sozinha? Eu fiquei morando sozinha. E aí eu fui um dia, só que o IEL pagava metade da minha faculdade, então sobrava um dinheiro ali. E um dia eu não tinha dinheiro para pagar minha conta de luz. Eu tinha acabado de sair do IEL, tinha ido para uma outra empresa que eu iria ganhar melhor, mas eu ainda não tinha recebido o salário. Eu só baixei a minha cabeça assim e orei. Falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Passou, tipo assim, meia hora. Não tô mentindo, gente. Passou meia hora, o meu telefone tocou. Uma pessoa me ligando se eu poderia dar um curso de 2 dias para ganhar R$2.000. Não. Então, assim, quando a gente tem essa confiança quando a gente... Tudo bem. Como você falou, o que de pior pode acontecer? Eu sempre uso, o que de pior pode acontecer? O que de pior poderia acontecer seria eu ficar sem energia. Ou, enfim... Então, o que de pior pode acontecer? Hoje eu tenho mais ferramentas para lidar com isso. Hoje eu tenho gestão de riscos, hoje, né? Eu sou uma pessoa que usa as ferramentas que eu aprendo nas empresas para a minha vida. Então, por exemplo, se hoje eu perder tudo, o que de pior pode acontecer na minha vida? Então, eu tenho um plano para isso. Exatamente. Então, quem não tem essa base, o que de pior pode acontecer? Se acontecer, qual ação você vai estabelecer, vai se preparar para que o impacto seja o mínimo possível na sua vida. E o primeiro que, na verdade, você tem que buscar é o conhecimento, né? Entender. Porque as pessoas ficam desesperadas, assim, mas eu não tenho base, eu sinto medo, não sei o quê. Então, senta a bunda na cadeira e vai ler um livro, porque você vai começando a construir a sua confiança através da leitura. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui entender sobre vários assuntos lendo e virou um hobby. Hoje eu sou completamente apaixonada por leitura. Mas por quê? Porque modificou a minha cabeça. Se eu tivesse a cabeça da Isabela de antigamente, hoje eu não lidaria com nenhum desses desafios que eu estou lidando. Então, assim, eu sempre falo no meu Instagram, eu encho o saco de todo mundo, com os meus amigos, eu dou livro, falo para ler, mas é porque é algo que foi tão transformador na minha vida que eu quero obrigar as pessoas a terem essa transformação, mas pelo bem delas, entendeu? Sim, a tóxica do bem, tá, a gente? Tóxica obrigando as pessoas a lerem. Mas eu também sou um pouco assim, sabe? De ser essa tóxica no sentido assim, eu falo para as minhas amigas, eu sou tóxica, porque não tóxica, mas eu fico assim, cara, olha só, a pessoa faz algo legal. Por exemplo, a pessoa faz unhas. Obviamente, você tem condições de fazer mais. E aí todo mundo... É porque você tem a visão empreendedora, não são todas as pessoas Não são todas as pessoas. E aí eu sempre me coloco à disposição, faço mentorias. Ano passado eu fiz algumas mentorias para amigas minhas que hoje estão super bem. Ai, que legal. E assim, eu falo para elas, não fiz nada demais. Eu só falei as palavras certas que conectaram corretamente com elas, porque elas agissem em prol disso. Eu fiz um curso em São Paulo também, que falou muito sobre o princípio de servir.
que é o que você está fazendo, que eu vou te explicar por quê. Porque as pessoas, elas simplesmente, elas não têm a capacidade de servir o outro, porque falar, eu preciso de ter dinheiro, eu não tenho como dar uma cesta básica, mas às vezes você pode servir com informação e Sim. palavras. Então, assim, palavras mudam destinos, né? A gente aprendeu muito isso na conferência. E as pessoas, elas não servem o outro porque elas ficam esperando a ocasião perfeita para servir. Não existe ocasião perfeita para servir. Então, assim, se você puder servir com a palavra, sirva com essa palavra, porque essa palavra pode mudar a vida das pessoas. A palavra que mudou o destino do meu negócio foi aquela da luz. Mas onde é essa luz? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então foi isso que fez a minha mente expandir. Mas foi uma palavra, entendeu? Então as pessoas, elas ficam esperando a ocasião perfeita e não existe ocasião perfeita. Você está servindo suas amigas com a palavra e a recompensa para você é ver aonde elas estão chegando com o direcionamento que você deu a elas. Exatamente. E eu estava conversando com uma amiga ontem, ela foi lá para minha casa e a gente estava conversando que nós estamos vivendo um mundo tão acelerado que nós não paramos mais para ouvir, para conversar. A gente quer bater papo. Eu não consigo bater papo no WhatsApp. Nossa, eu odeio. O WhatsApp para mim é assim: vamos nos encontrar tal hora. Em tal lugar, tal hora. Ou, assina esse documento para mim. Ou faz isso para mim. O WhatsApp para mim são coisas pontuais. E rápidas. Tem que ficar. Isso, a menos que assim, a pessoa tá longe. Aí você pega o telefone e liga. Eu sou desse tipo. Então, meu WhatsApp, as pessoas me mandam mensagem no Instagram pedindo para eu responder o WhatsApp. Eu total. E aí eu continuo não respondendo. Eu continuo também, porque assim, né? Fala, não, gata. E aí, mas não te incomoda, não. Porque, gente, nada paga a troca que a gente tá tendo, por exemplo, nesse bate-papo aqui, que é um bate-papo. E até tava vendo aquela psiquiatra Ana Beatriz. Já ouvi falar. Do livro Mentes Perigosas. Ela falando que podcast é o futuro do conteúdo. Porque aqui você consegue dar muito mais de si, da sua palavra, do que você tem de experiência, do que ali, às vezes, num história de 60 segundos. Sim, e tipo assim, você entende a história da pessoa do começo. Porque, por exemplo, eu vejo que algumas pessoas entram no meu Instagram, não sabem nada da minha vida, não sabem nem o que tá acontecendo, pensa que eu sou só uma influenciadora de moda, porque o que eu tento levar nos meus conteúdos, por mais que eu não tenha tanta constância, por esse tanto de desvio de função, né? Mas eu tento trazer os ensinamentos dos livros para servir as pessoas com palavras e ensinamentos, porque eu sei que pegar o livro para ler, pouquíssimas pessoas vão pegar, mas que elas peguem os insights que eu escrevo e consigam extrair alguma coisa boa disso, entendeu? Sim, esse que você falou da preguiça ficou impregnado, eu te falei. Eu aprendi várias coisas ali com você, mas esse ficou fixado na minha cabeça. Porque fique mesmo, porque você é maravilhosa. Porque naquele momento que eu ouvi, aí eu falo mais uma vez da mão de Deus, naquele momento em que eu ouvi aquilo, falou comigo. Falou comigo. No sentido de que, naquele momento em que eu parei no seu story e li, eu estava precisando dedicar um tempo para cuidar da minha saúde, para cuidar de mim, para não me entregar, talvez não para preguiça, mas para outras situações. Então falou comigo, assim como fala com outras pessoas. Nossa, eu fico feliz, porque toda vez que eu termino de postar alguma coisa, eu fico assim, nossa, velho, o que eu tô falando? Pra que eu tô falando? Continue. Então, assim, eu sou muito, muito crítica, muito crítica. E aí, às vezes eu posto, eu falo assim, nossa, pra quê? Quem quer saber? Entendeu? E isso me cria um certo tipo de barreira. É por isso que eu não tenho tanta frequência nas coisas, porque eu me critico tanto que acaba travando a minha frequência. Isso que você acabou de falar nossa, mas ninguém quer saber disso, isso sou eu. Porque, por exemplo, às vezes, nossa, eu tive um insight aqui trabalhando, mapeando um processo, né, que eu trabalho com negócios, mapeando um processo, tive um insight, eu abro a câmera, gravo o insight, eu falo, gente, mas isso só interessa a mim. Ninguém quer saber disso. E as pessoas querem saber. E isso vale pra mim, porque o que você acha que não vale, me tocou. E assim como o que eu acho que não vale, pode tocar alguém. Então, eu acho que as redes sociais, elas são uma ferramenta poderosíssima. Sim. Se a gente souber consumir conteúdos de qualidade. E aqui nesse podcast, eu não quero conteúdos de pouca qualidade. Então, eu só trago aqui realmente o que me toca, agrega. O que agrega, pessoas que agregaram na minha vida. E eu acho que o trabalho que você faz lá é brilhante. Como eu falei, eu não consigo acompanhar ao longo do dia. Geralmente eu paro uma hora ali no dia para ver alguns
que realmente são pessoas que são diferenciadas mesmo. Como eu te falei, você não é apelativa, você é bonita, você poderia fazer umas dancinhas lá com... Não faço nunca. Uma coisa que eu sempre falo, cara, por que você tá quebrando uma coisa sua? A sua personalidade... Peraí, como que eu vou explicar isso? Que eu falo isso pra todo mundo, mas assim, as pessoas, elas vendem a essência dela muito, muito fácil. Por que que eu, Isabela, que não tenho nada contra quem dança, só também que não é algo que eu gosto de fazer, eu não quero que o meu conteúdo seja visto dessa forma. Por que que eu vou fazer isso? Eu vou trocar minha personalidade, minha essência por dinheiro ou porque tá todo mundo fazendo? Não negocie os seus valores. Exatamente, as pessoas ficam sem identidade porque elas vão seguir na maré. Igual eu trabalho com muitas marcas e eu vejo o posicionamento dessas marcas. E aí, vou fazer isso porque tá dando resultado. Aí pronto, começa a fazer isso. Aí já pula para outra coisa. Eu vou fazer isso porque tá dando resultado. Tipo, da questão de conteúdo. Cara, mantenha o seu foco de conteúdo que um dia o resultado vai ser muito maior do que esse resultado pingado. E vai ser um resultado consistente. Porque esse resultado, ele é muito frágil, né? Totalmente. Frágil. E não agrega nada na identidade da marca. A pessoa fica sem personalidade mesmo, sabe? A gente tem... É muito bom você falar isso, porque quando a gente tem personalidade, às vezes as pessoas tendem a nos amar ou odiar. Eu sou essa pessoa. Porque assim, se eu não quero, eu falo não. Se eu não gosto, eu falo que eu não gostei. Igual a Nath estava falando mais cedo, né? Que a minha sinceridade... Eu não tenho uma sinceridade agressiva, eu já tive. Quando eu era mais nova, a minha sinceridade... Eu era feroz, assim. Eu queria... a minha eu controlo para que não seja agressiva. Mas hoje... Ela é. Não, hoje eu tenho uma sinceridade mais... digamos assim, alinhada, sabe? Porque também... A minha questão era muito emocional, sabe? Eu achava assim que a pessoa estava querendo me ferir. Hoje não, eu já sei que não, eu posso ser sincera aqui. No meu caso, era porque eu realmente tinha essa dificuldade. Eu achava que as pessoas estavam me invadindo o tempo todo, sabe? Mas você falou algo muito importante. A gente precisa, primeiro, de autoconhecimento, porque a nossa sociedade está adoecida. Segundo, de não abrir mão daquilo que é valioso para nós, que são os nossos valores. Sim. Então, o que até um consultor que eu gosto bastante, ele falou esses dias, o que você faria que a sua mãe, se for uma pessoa, né, centrada de valores, te puxaria a orelha? Né? Isso não está alinhado aos seus valores. Alinhado. E eu falo isso muito para as minhas amigas. Aí algumas até falam, tá, mas aí você vai continuar com essa quantidade de seguidores que você tem, porque relativamente no mundo da internet é muito pouco. Eu falo, cara, eu prefiro continuar com a minha essência e com a quantidade de seguidores que eu tenho até eu conseguir trazer uma consistência para essa essência e realmente expandir de alguma forma, do que ficar pulando de galho em galho sendo uma pessoa que eu não sou, que a pessoa vai bater o olho e vai falar, isso tem nada a ver com a Isabela. E é melhor você ter um número menor de seguidores engajados do que você ter 200 milhões de seguidores que não são engajados com você. Não vai haver uma troca. São pouquíssimos influencers que de fato eu permito que me influenciem. E aí que é o importante. A gente dá a permissão, a autorresponsabilidade, né? A gente dá a permissão para a pessoa nos influenciar. Então, escolha bem quem são as pessoas que você segue e que te influenciam. Se você segue a pessoa por um interesse específico, o que é dessa pessoa que você vai absorver o conteúdo? Porque até o que nós estamos falando aqui pode não fazer sentido para você e tá tudo bem. Exatamente. Mas é importante ter pensamento crítico para isso. E personalidade, gente, é algo necessário ao ser humano. É necessário para que você encontre o seu lugar. Qual é o lugar? Muita gente perdida, né? Não sabe o que quer trabalhar, não sabe. E com essa questão de essência, as pessoas passaram a respeitar muito o que eu falo, porque todo mundo sabe que eu não vou entrar ali pro Instagram e vou falar uma coisa, eu não vou divulgar um produto que eu não gosto. É óbvio que algumas marcas eu não me conecto com o estilo, mas eu acredito que a minha audiência vai conectar, e é por isso que eu divulgo e divulgo da melhor forma possível. Eu não falo assim, gente, nossa, eu super usaria essa peça para em tal lugar. Eu falo, essa peça fica muito bonita para vocês usarem para em tal lugar. É diferente. É diferente do que você falar, eu consumo, eu gosto, eu compro.
diferente. Porque eu não tô ali para usar a roupa do meu cliente, eu tô ali para vender a roupa do meu cliente da melhor forma possível para ele, entendeu? Eu tô sendo paga para vender a roupa dele. E para mostrar pro meu público. E aí, quem quiser comprar, que compre. Quem não quiser, que não se conectar, que não compre. Isa, é muito difícil ver um produto que algum influencer tá falando que é bom e eu ir lá e comprar. Porque é tanta mentira em torno de... Eu seleciono muito bem. Agora, por exemplo, quando eu falo ali no Instagram, é muito raro fazer isso. Meu Instagram era muito só para as minhas amigas. Quando eu falava assim, olha, esse produto é bom para o meu cabelo, assim, as pessoas falavam assim, nossa, se ela está falando... É bom, porque a Bartilha, ela não falaria, não postaria aqui se não fosse, até porque eu não tinha nenhuma razão por isso. A Vanessa, com quem eu faço os meus procedimentos, quando eu publico algo dela, todo mundo vai falar com ela. Mas eu não tenho como. Maravilhosa, né? Maravilhosa, perfeita. Vanessa, beijo pra você. E aí, por quê? Eu jamais falaria de uma pessoa se eu não considerasse aqui. E eu falo pra Vanessa que assim, nossa, se eu tivesse um alcance multimilionário, eu falaria dela, porque além de ser uma profissional maravilhosa, ela é um ser humano maravilhoso. Muito. Ela é muito ética, ela é muito alinhada com os nossos valores. Sim, totalmente. E é isso que eu me conectei tanto com ela. É, muito bom isso, né? Nossa, que bate-papo gostoso. Eu queria ficar aqui 10 horas conversando com você. Acho que a gente precisa marcar um jantar da próxima vez. Vamos. Podcast no jantar, gente. Fazer uma live no nosso jantar para compartilhar com você. Aí a gente pode beber o vinho. Mas aqui a gente pode também. Mas hoje eu falei, não... À tarde, né? Cheio de responsabilidade. Amanhã. Hoje é que dia? Hoje é sexta? Hoje é sexta. Hoje é sextou. Gente, esse pod vai ao ar na terça, mas a gente tá gravando na sexta. Tá? Nossa, eu tô tão assim com a minha obra finalizando. Tá vendo? Eu tô vendo nem o que é. O que é segunda, terça, quarta. Eu ganhei um vinho ontem. Um vinho maravilhoso. Mas se eu tivesse me falado, olha, ganhei um vinho maravilhoso, eu tinha... Ela falou que queria tomar café, gente. Eu falei, nossa, eu jurando que a gente... É porque ela não tinha a opção... Tinha a opção do Extra Power, viciado energético. Não, mas tinha lá o outro. Tinha outro. Semana passada eu gravei com um convidado que pediu uísque. Eu trouxe o uísque pra ele, lindamente. Aqui, convidada... Presença ilustre, eu tenho que agradar, né? Mas, nossa, ganhei um vinho ontem. Acho que, eu nem sei, Catena Zapata? Não, Angélica Zapata. É que eu só sei beber. Ganhei ontem, então poderia ter trazido pra gente tomar, mas você falou que queria café. Eu falei, não acredito que ela quer. Nossa, eu até falei na empolgação do momento, eu tô arrependida. Eu até fui olhar novamente o formulário pra ver se era isso mesmo. Eu falei, tá bom, né? Ela quer café, tudo bem. Isa, eu realmente estou muito feliz que você tenha aceitado o meu convite e tenha compartilhado da sua energia, primeiramente, conosco. E você é uma pessoa que tem muito, muito, muito mais para colaborar. Então, quem não segue, siga. Quem já segue, consuma mais o conteúdo da Isa. Eu juro que quando acabar a obra eu vou postar mais, porque tá mas às vezes é até bom não ser overdose. Dá tempo da pessoa digerir, né? Porque você realmente é uma pessoa diferenciada em um mundo de tantas pessoas líquidas, de tantas pessoas que estão perdidas e que não necessariamente são ruins, né? Você é essa pessoa, então quero te agradecer. Dá um abraço. Feliz! Amei, tá vendo que desafio é bom e que foi fácil? No começo eu dei uma pipocada aqui, fiquei meio nervosa. Mas já passou. Já passou. Porque aqui é pra ser isso, é pra ser leve, pra quem tá aí nos assistindo, perceber que nós somos duas pessoas como qualquer outra, compartilhando um pouco de vida aqui com vocês, né? Sim. E aí, Isa, aqui no final, a gente sempre tem um momento onde eu peço para o nosso convidado deixar uma mensagem para marcar esse episódio, para ficar marcada como a sua primeira participação, primeira de muitas neste podcast. Então, olha para sua câmera. É uma frase? O que você quiser, mensagem que você quiser deixar marcada hoje para quem está te assistindo. Espera aí que eu vou pensar. Pense. A mensagem que eu vou falar é a mensagem que move um pouco a minha vida, que é a questão do movimento. Ninguém nunca vai estar pronto para fazer alguma coisa. Empreendedores falam comigo o tempo inteiro sobre isso. Mas por onde começar?
Só começa. Você não precisa de nada mais do que o primeiro passo para começar. E tem uma frase do Tom Ford, não sei. Não lembro a pessoa que eu não gravo o nome de ninguém. Muitos, né? São muitos, mas queira você pense que pode, queira você pense que não pode, você está certo da mesma forma. Então, eu levo muito isso para minha vida. Eu penso que eu posso, se eu não realizar aquilo, consequentemente eu realizar algo melhor. Então, é uma frase que eu levo para minha vida e acredito que se as pessoas levarem ela ao pé da letra, ela faz muito sentido e gera muita transformação. A Isa, ela me emociona o tempo todo, gente, mas eu não sou muito de chorar, tá? Mas meu olho fica vermelhinho aqui. Essa frase que eu trouxe aqui. Henry Ford. Henry Ford. E aí, gente, mais uma vez, Isa, você é muito inspiradora. Ai, obrigada. De coração, sou muito verdadeira, tá? Já não falaria se não fosse algo do meu coração. E eu quero te agradecer por nos inspirar tanto. E eu acho que se nós pudéssemos colaborar uns com os outros um pouquinho, como a gente está fazendo agora, como muitos outros fazem comigo, que fazem com você, eu acho que com certeza nós viveremos em um mundo muito melhor. Sim. Então, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Esteja às portas deste estúdio, que esse estúdio aqui, para mim, já é do Elas Dizem, tá? Então, esse estúdio é meu, produção. Eu só empresto para outros podcasts, mas ele é meu. E as portas aqui estão sempre abertas para você, tá? Do nosso pod. Sempre que você quer falar de determinado assunto, bem que a gente faz. Tá? Vai ter meu projeto futuro vai ter muita coisa pra gente falar. Uhul. E ó, gente, a Isa está com novos negócios, está com um estúdio novo aqui em Goiânia. Então convido vocês que querem fazer ensaios, que querem conhecer a mansão. Gente, eu estou louca para fazer fotos maravilhosas. Me aguentem num vestido vermelho maravilhoso naquela escadaria. Vai ficar lindo. Eu já me imaginei. Então, conheçam, sigam a Isa. Vou deixar aqui o @, dela para vocês seguirem lá no Instagram. E mais uma vez, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela confiança de vocês. Se você não é inscrito nesse canal, então inscreva-se, curta, comente para ajudar o YouTube a entregar o nosso conteúdo para muitas pessoas que precisam ouvir tudo que essa maravilhosa disse aqui hoje. Um beijo grande para todos vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.